deram sinal, robôs matar. Prepare o rifle, a shotgun e o mortar. MRG vai nos guiar, com Diogo Braga, Afonso Solano e Beto Estrada. Nunca antes passamos por isso, vamos lutar com o robô. Mas na batalha estamos mandando bem. É faca, tiro, choque e canhão de laser. Só não podemos deixar hackearem a Creuza robô. Hoje eu vou te joga a granada, fode, olha o fogo, amigo, corre pra longe, essa lata vai explodir. Só não deixemos que matem a nossa Creuza robô. Hoje eu vou te matar. Robôs gigantes vou matar. Bom dia! Ai. Boa noite. Boa alvorada. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Essa voz, Feijão, essa voz do jogo, eu costumo dizer que é a voz de Muppet dele, sabe? Saquei. Panei! Calem a boca porque eu sou o Didi Braguinha e estou aqui com o meu amigo obeso Beto Estrada, e hoje vamos lembrar que o episódio é patrocinado pelo Indidi. Exatamente, meus amigos, entrando agora em didibraguinha.com.br ou diretamente no YouTube, Indidi, algo que o Diogo tem pavor, fazer propaganda das coisas dele, estamos fazendo pra caralho aqui. Eu amo o Indidi, eu entro no Indidi todo dia, é o melhor site que eu já vi sobre jogos independentes. Olha como é que eu vou quebrar vocês. É tão patrocinado pelo Indidi que eu fui o único da mesa que não jogou o jogo. Eu estou usando uma camiseta do Indidi que eu ganhei pra fazer esse episódio. Muito bem, do lado do meu amigo obeso, temos aqui, diretamente do alto do seu bigode, Afonso Solano em chamas, meu bigode em chamas, em homenagem ao programa de hoje. olha só, Afonso da natureza, realmente, muito bem, e se aproximando suavemente, dançando, trazendo um molejo bacana pra gente, diretamente de terras carioquenses. Eu sou Frijol. Frijol, bienvenido a este programa. Frijolito com taquito, taco com carne, frijol. Eu sou feijão, tá? Ficou a dúvida, quem não fala espanhol? Eu sou feijão. E aí, como é que está a vida, como é que estão os seus dias, sua rotina, sua alegria? Minha rotina é a seguinte, domingo que passou, teve um movimento aqui em Copacabana que trouxeram a Furacão 2000 pra praia de Copacabana. Eu, como sou um bailarino, eu tive que acompanhar esse movimento de perto. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre neurônio espelho, mas é quando a gente olha uma coisa, a gente processa como se a gente estivesse sentindo. Então, simplificando, quando a gente observa movimento, a gente acaba que a gente experimenta ele dentro da gente. Então, o que é um jogo que eu comecei a fazer que eu acho muito divertido? Um soldado da PM, ele tem um corpo codificado para ser duro e rígido, né? Na base da porrada do cacetete. Certo. Então, quando começou a tocar o funkão, eu vou pra frente do PM e eu começo devagarzinho, reboladinho, de leve, dentro da coluna, e eu vou crescendo esse rebolado até rebolar até o chão, meu amigo, até perder a linha e ficar fudendo com o ar. E a gente observa a reação do PM. É interessantíssimo como que ele fica. Porque tem alguma coisa dentro do PM que fala pra ele assim, isso tá errado, eu tenho que prender esse filho da puta, eu tenho que dar porrada, eu tenho que matar ele. Mas não tá na lei, não é proibido rebolar ainda, né? Entendi, você sentiu isso pelo olhar. Não será possível, Feijão, que o PM talvez seja um dançarino, um entusiasta do funk, talvez, e ele, enquanto trabalhando, não pode, né? E aí, quando ele vê você, ele tá inquieto, mas não porque ele quer te prender, porque ele tá alguma coisa errada, mas porque ele gostaria de estar dançando contigo. Exatamente. Eu acho que isso seria lindo. O único PM que eu conheci que tinha uma segunda profissão um pouco mais relax foi o PM que me prendeu. Eram dois PMs, tinha um good cop e bad cop, e o good cop era um professor de matemática do nível médio. E o cara era muito interessante
interessante. E eu não sei por que ele virou PM ou por que ele virou professor de matemática, mas o discurso dele era fantástico. E ele que me falou que no treinamento da PM, todo mundo fica pelado, deita no chão, bota o pé no ombro do outro, e aí o cara vai lá e dá choque num pra todo mundo tomar choque. Eu me perdi, como é que você deita no chão e bota o pé no ombro deitado? Tipo, deitado. Tipo uma grande corrente. Eu me perdi quando o Feijão falou que foi preso. Olha só, eu não fui preso. Eu fui levado pra delegacia sob atitude suspeita, que aparentemente isso é uma questão hoje em dia. O Feijão vive em Footloose, né? Cidade onde ele mora é Footloose, não pode dançar. Sim, e quando eu sinto raiva, quando eu sinto muita raiva, Diogo, eu vou pro armazém abandonado e eu arraso. Muito bem, queridos amigos, em 1989, no interior, na selva, né, no ambiente selvagem de Wyoming, que eu não sei como é que se fala, Wyoming, tá certo? Wyoming? Wyoming sabe que é o cara do interior, né, que não entende que o outro falou. É o mineiro, Wyoming. Muito bem, queridos amigos, no Parque Nacional de Shoshone, em Wyoming. É na China. Assumimos o papel de Henry. Henry, que é um andarilho, ele é um guarda florestal, o que ele é? Ele é um voluntário, Isso, voluntário de guarda. Ele é um voluntário e ele está atrás de sua esposa, que está em estágio avançado de Alzheimer, correto? Não. Você é burro, cara, que loucura. Tá recuperando a esposa no mar. Vamos fazer a introdução para alguém que tenha jogado o jogo? Olha só, eu só me confundi, tá, seus desgraçados? Eu só me confundi porque, na verdade, o Henry, ele pega um trabalho, né, como um Firewatcher, vamos chamar assim. Olheiro de fogo. Versão brasileira, Herbert Richard. Olheiro de fogo nesse parque de Shoshone, né, Parque Nacional da Floresta Shoshone, sei lá, em Wyoming. E ele pegou isso logo depois que a sua esposa entrou em estágio avançado de Alzheimer. Não, demência. É Alzheimer que ela tem. Não é Alzheimer, é um caso específico. Ela está tendo uma doença degenerativa. Eu vi o diagnóstico que eu achei no canto do jogo. Tem um lugar que você pode ler o diagnóstico do médico sobre a mulher. E basicamente no seu primeiro dia, ele vai tomar conta de uma outra torre, ele vai dar uma olhada em outra torre para investigar um caso de que teve algum incêndio ilegal, uma porra dessa. E dá merda e ele sai numa super aventura bacana e aí o jogo tá aí. Mas não tem nada a ver. Posso... Não tem nada a ver, cara. Não tem um lance das meninas adolescentes que acusam ele de... Então é mais ou menos isso. O Feijão vai complementar, Feijão. E vamos lá. Olheiro de Fogo. É uma história sobre o Seth Rogen. That is awesome. Que mentira, mas é um cara que meio lembra ele. Ele realmente tem um problema lá com a mulher dele no passado do jogo, que você é apresentado isso muito no comecinho do jogo, que não é jogável, é tipo texto corrido, tipo livro-jogo, né? Vá para a página 332. Se você escolhe, mas você vai escolhendo opções pra montar o background daquele personagem, né? Eu não queria começar a crítica já, porque assim, eu joguei algumas vezes essa introdução e não afeta em absolutamente porra nenhuma de nada. Afeta sim. Round 1. Fight! Não afeta, você faz a escolha. Não, afeta não sim, Fê. Muda nada. A mesma história, tipo assim, você tá puto com ela, você briga ou você fica de boa. Tanto faz, a próxima cartela é você relaxa e vai dormir. Eu vi. Não. Eu tô falando o seguinte: durante o jogo, Feijão, você. Primeiro que. Tá, então vamos lá. Foda-se, a história é basicamente essa. Tá, o cara acontece uma coisa na vida dele e ele, entre aspas, ele vai escapar emocionalmente pegando esse trabalho voluntário de guarda florestal. Ele fica prestando atenção se as pessoas estão acendendo fogos no meio da floresta, se estão perturbando os animais selvagens. E aí o jogo todo é você perambulando nesse mundo aberto, nessa florestinha, fazendo o trabalho de um guarda florestal enquanto você se comunica com a sua supervisora, que está o tempo todo em outra casa, né? Lookout. Como seria, Feijão, o lookout? Casa mata. Outra casa mata. Uma torre de vigia. Pode ser uma torre de vigia. Isso, a torre de vigia. Então o jogo é todo esse bate-papo, você vai escolhendo, né, o que você vai falar pra ela e você
você vai desenvolvendo a sua relação com essa outra pessoa, enquanto você descobre as coisas que acontecem nesse dia a dia, talvez não tão mundano, da floresta de Shoshone. Só como um adendo, assim, essa introdução que, na forma que eu falei, ficou meio tosca, mas a introdução é muito legal. Essa ideia de você tá lendo um texto com uma musiquinha meio deprê que tá te explicando a história. Ele faz um passadão de, sei lá, 20 anos da vida do cara e fica intercalando com o que seria um flash forward, que é você jogando. Isso é muito bem maneiro, assim. O que eu gostei... A gente tá falando um negócio de mudar ou não mudar. O que eu gostei é o seguinte. Primeiro que nessa introduçãozinha, você já está se posicionando enquanto Henry. Isso é uma construção de personagem muito foda. É uma interpretação ali de uma forma que raramente você vê em jogos. Quando ele termina essa parte de texto, que você fez essas pequenas escolhas, você tem uma história pessoal. Tudo bem que tem poucas opções comparado ao número de pessoas que jogam o jogo, mas você é um Henry, o Beto foi o outro, o jogo não foi ninguém. That fucking nobody. O Feijão foi o outro. Então achei que outros. Isso. Então a primeira mudança que tem é essa de decisão. O meu Henry é diferente do seu, sim. I know everything. E segundo, tem pequenas nuances nas conversas, sim, que você, de acordo com o que você escolheu, o cara se sente mais culpado, menos culpado, mas o core do jogo realmente não muda. Pois é, mas aí é que tá. É um jogo de conversa. O grande jogo ali, eu acho que tá no diálogo, né? A grande coisa, porque assim, parabéns pra atuação, né? Porque os atores que fizeram as vozes dos personagens, eles sustentam um jogo que é baseado em conversa. E a mudança, eu acho que tá no diálogo, porque se você explorar o jogo, você vai vendo que eles conversam sobre tudo, cara. É impressionante, assim. A conversa, ela pelo menos foi pra mim, o lead da história toda, sabe? Eu queria ver o que eles iam conversar sobre aquilo. Eu queria ver quais eram as opiniões. A própria Delilah, que é essa mulher que tá conversando, a supervisora dele, ela vai se expondo um pouco mais. Então, assim, a conversa, eu acho que ela é tão legal que ela tem uma das melhores cenas de sexo que eu já vi em jogos, sacou? Eu não sei se com vocês aconteceu, mas foi tão legal, foi tão bem feito, foi tão delicado, que eu achei muito bem colocado isso. O roteiro do jogo é impressionante. Só pra deixar dito até, é que assim, você tem o tempo todo, Diogo, você anda com rádio, com walkie-talkie, e aí você vai passando pelos lugares, aí você tem a opção assim, fulana, eu tô vendo aqui uma pedra. É mais ou menos assim, só que um pouco mais emocionante, mas assim, você vai meio que falando o tempo todo. Well, we could tell her about Mayhem. I don't know. Just used to spend a lot of time with our dog, Mayhem. Mayhem? What kind of name is that? He was a German Shepherd, big as a truck. Já entrando nisso, assim, cara, quando o Beto falou pra mim assim, porra, Feijão, joga esse jogo aí, antes até de saber que ia gravar programa sobre isso. E aí eu não tinha a menor ideia sobre o que era o jogo. Aí quando começou, eu falei assim, porra, irado, porque assim que você cai lá na florestinha, te dá um mapa e uma bússola. E meio que assim, a mulher fala assim, porra, tá tendo uma possibilidade de incêndio ali pro seu oeste. Aí eu falei, porra, foda, eles vão querer que eu aprenda a navegar no parque, sabe? Tipo, usando bússola e mapa. Achei foda isso. Rapidinho, só uma pergunta. Deixa eu só te interromper rapidinho. Basicamente, tá tendo um incêndio. Aí a mulher vira pra você e fala assim, ô Feijão, tá tendo um incêndio lá. Vai lá dar uma olhada, porque esse é o seu trabalho. Então, a premissa do olheiro de fogo é exatamente essa. Mal você chega pra se colocar lá na sua cabine, a mulher fala, ó, tá tendo uma fumaça lá, vai dar uma olhada. O jogo não é só isso, tá? Mas no comecinho, parecia que ia ser uma coisa meio de aprender a navegar na floresta, de orientação. Eu fiquei empolgado por isso. Só que aí vem a minha principal crítica ao jogo. Ele é completa, totalmente, 100% on fucking rails. Você tem caminhos que você tem que necessariamente seguir, mas que tipo assim, jogo, o cara chega na frente de um galho e aí fala assim, eu não consigo passar por esse galho. Tipo assim, o cara tá no mato e ele é muito pouco inventivo, era só ele abaixar um pouquinho, sabe? O jogo não dá nenhuma permissão pra você sair um pouquinho. Aconteceu uma coisa que não tinha acontecido há muito tempo, que eu chamo de linha roxa, que quem fazia fase no Duke Nukem 3D lembra disso. I go where I please. And I please where I go. Quando você tava no editor de fase, você desenhava uma linha roxa, significava assim, o player não pode passar por ali. É uma parede invisível. Eu cheguei num ponto que, tipo, não tinha nada me proibindo de ir pra frente, mas ele não deixava. Silent Hill tinha aquele cordãozinho, quando você tinha uma rua que você não podia ir, tinha uma corrente, vagabunda, fininha, que você não podia passar. Mas pelo menos tinha corrente. Eu cheguei no ponto onde não tinha nada, que o boneco simplesmente parou de andar. Não pode. Aqui a gente não terminou.
Não, peraí, permita-me elaborar e discordar um pouco da sua observação, caro Feijão, caríssimo colega. Eu só não permito que você diga que isso não aconteceu, porque isso de fato aconteceu e tem linha roxa no jogo. Claro, exatamente. O fato é o seguinte. You're entitled to your opinion, but you're not entitled to your own fact. Ele não é um Witcher 3, nem um GTA de forma alguma. No entanto, ele não é um jogo extremamente... um jogo on-rail, porque on-rail a gente até usa às vezes errado, né? On-rail é tipo House of the Dead, que realmente o jogo vai andando sozinho e você vai só atirando. Agora, ele não é um jogo de distância A para B e você só pode seguir esse caminho, não. O mapa, não é, cara. Você tem 3, 4 opções, às vezes 5 opções de chegar no mesmo lugar. Sim, durante esse caminho você pode observar diversas coisas e fazer diversos comentários sobre coisas que não vão ter impacto direto na história. Sim, agora, no final do dia, para que a história avance, você realmente tem que chegar no ponto B. Como que você chegou lá? Ele te dá algumas opções bem variadas. Afonso, as trilhas que você tem estão desenhadas no mapa. Você não tem como cortar caminho de uma trilha para outra pelo meio do mato. Você tem 3 trilhas, 4 trilhas, que depois você já tá de saco cheio delas, porque você já sabe o caminho de cor. Rapidinho, mas olha só, durante o jogo você pode entrar no meio do mato em alguns momentos? Eu acho assim, o Diogo, eu acho que o André tá muito fechado, tipo, ele realmente não é um jogo aberto, mas ele tem caminhos e ele tem exploração nesses caminhos. Isso é que eu acho. Exploração, não, tem descoberta do caminho como montado, como um trilho. Não só do caminho. Por exemplo, no meio de um dos caminhos eu achei uma tartaruga que me acompanhou até o final do jogo. Caralho, deve ter demorado muito o jogo pra você, hein, cara. Cara, eu peguei essa... Não, essa tartaruga aparece também. Eu peguei, Afonso deve ter pego também. Eu não mas peguei. Você viu. Não vi, nunca vi essa tartaruga. Eu vi depois no YouTube, nego falando, mas assim, eu não tive essa experiência porque eu não fui pelo mesmo lugar que vocês foram. Pois é, Diogo. O meu exemplo de on-rails, logo no primeiro momento, quando você vai falar com as meninas, eu peguei o radinho que elas têm, eu peguei o rádio e levei de volta comigo pra minha cabinezinha. Mas o jogo não permitia essa possibilidade. Então, quando acordou no dia seguinte, a tartaruga fica, o radinho foi embora. Aí eu fiquei bolado. Porque o jogo realmente não é tão aberto. Pois é, o jogo tem a limitação. O jogo tem a limitação e, assim, eu acho que é isso, sabe? A grande jornada, por exemplo, o jogo tem do meio pro final, ele começa a ter uma trama que eu não gostei, tá? Eu achei aquela trama, ela aparece do nada e ela vira um grande lance do jogo. E depois some do nada. Pois é, e a resolução dela é tão... Eu achei a resolução dela tão vazia. Eu acho que, assim, a resolução dela se encaixa muito bem na proposta metafórica do jogo. Eu achei que o jogo ele tem 3 visões de fuga, né? Que são muito legais de você ver. Você tem a do Henry, que tá buscando a fuga. Você tem a Delilah, que ela fala na conversa que ela vai pra lá todo ano, né? A relação do namorado. E a terceira fuga, que é a do outro personagem lá que movimenta a história e tal. E aí quem jogar entende como é que funciona. Mas o lance é assim, eu acho que o jogo é essa grande metáfora sobre as fugas. Por isso que as conversas são importantes. Você precisa compreender esses 2 personagens. E assim, eu queria que tivesse sempre mais opção no rádio pra entender. Só que quando entra esse drama, essa trama, na verdade, final, cara, eu acho que ela cresce de uma forma sem sentido, assim, sabe? Começa a acontecer coisas que tu, tipo, caralho, peraí, tava até maneiro. Vou mais uma vez discordar. Acho que é muito injusto e, na verdade, é falso dizer que a trama chega do nada. Uma das primeiras coisas que você ouve falar, quando você começa a perambular com a Delilah, logo no primeiro dia, é sobre os eventos que envolvem essa pessoa, sim. I know everything. Ele é jogado de uma forma como as outras coisas são. Eu digo jogado porque ele não quer que você preste muita atenção. É mais uma das coisas que aconteceram naquele parque. Mas isso é proposital. Porque senão você tá falando, olha, isso aqui, ó, presta atenção nisso aqui que vai ser importante. Ele tá ali. Quando esse galho, entre os outros galhos de informação, começa a se desenvolver, você que já recebeu aquela informação, pode crer, ela mencionou essa galera aqui, pô, então uma coisa tá se aprofundando. Então sim, ele é apresentado pra você. Mas você realmente acha que apresentou bem? Porque eu me lembro dessa conversa, só que o meu lance foi assim, quando começou a acontecer, eu tive que lembrar, tipo, peraí, ela falou sobre isso, porque eu acho que assim, Afonso, ele foi uma informação muito jogada no meio das outras coisas, faltou aquele link pra isso me chamar a atenção, pra isso me motivar a fazer a escolha. Rapidinho, só pra entender. Durante o jogo, então, você encontra várias pessoas, você passa por vários casos. O jogo, ele se apresenta como uma coisa mundana, realmente. A vida do cara vai ser, e ele repete, a Delilah repete, chata.
chata, tá? Vai ser monótono, porque ela fala, olha, pra acontecer uma coisa aqui de fora do comum nesse trabalho, é muito raro. Então você vai ficar, de vez em quando, vem uns adolescentes beber ali na beira do lago, você vai ter que ir lá tirar os fogos de artifício dele, às vezes vai vir alguém querendo dar comida pros pássaros, não pode, mas assim, nada demais vai acontecer. Então no começo ela te conta várias coisas que aconteceram no parque, e dentre essas coisas ela conta uma história que depois vai se desenvolver pra grande trama do jogo. Que não é nada demais. Diga-se de passagem, não é uma boa trama. O jogo, como o Afonso falou, é mundano, monótono e comum. E sacal. E se a proposta for essa? Tudo bem, se a proposta for essa, alcançou 100% de ser um jogo sacal, de observação de um cenário virtual. O Beto me falou assim, joga esse jogo. Eu tinha acabado de voltar de Ilha Grande, tinha feito várias trilhas. Aí eu começo um jogo que o cara tá olhando o pôr do sol digital, virtual, e fala, uau, que lindo este pôr do sol. Mas é muito bonito. Artisticamente. Não é. É sim. É chato. É chato. O estilo do jogo é bacana. Não, mas aí olha só, ô Feijão, te conhecendo, e eu acho super justa a sua crítica embutida aí, você está colocando uma questão comportamental humana, a sociedade está fugindo do mundo aberto e está se prendendo, está vivendo experiências virtuais ao invés de sair pro mato e experimentar. Fuma, folha de bananeira. Fumar na boa, só de brincadeira. Tudo bem, é uma crítica sim ao comportamento humano, especialmente quando entrar nesses óculos de realidade virtual. Vai ter jogo que a gente vai ficar andando por um cenário virtual, olhando em volta. Mas assim, então tá, sendo um pouco mais objetivo e falando de jogo, é um jogo que o drama, né, a ação do jogo não acontece. Começa a se anunciar uma trama de que talvez aconteça alguma coisa e nada acontece. E aí assim, cara, eu fiquei andando, não tinha mais a dificuldade de navegar pela floresta, que eu achei que ia ser uma coisa, não tinham mais as informações que no começo do jogo a mulher começa a falar assim, não, isso é uma galhada, não, isso é um chip, começa a dar umas informações sobre a natureza, e que você pensa, porra, vão ensinar alguma coisa nesse jogo e tal, perde tudo e vira só anda dali pra cá, parecia aqueles quests do World of Warcraft, que tipo, entrega o papel ali, agora entrega ele ali, agora entrega ele ali. Mas engraçado, eu acho sua crítica, tanto a parte social quanto a do jogo, super válida, é a questão realmente de experiência, assim. Eu já tive uma experiência diferente, porque eu, pelo menos, enxerguei da forma que, assim, eu não sabia nada sobre Firewatch, tá? Eu entrei no jogo, assim como você, eu acho, Feijão, eu não procurei nada, não vi trailer, não vi porra nenhuma. Então, assim, eu não sabia o que ia acontecer na vida do cara. Conforme o plot foi se desenvolvendo, e tudo que eu ia, tudo quanto é canto que eu ia, eu tava sempre tentando adivinhar, tipo assim, caralho, será que vai ser uma parada sobrenatural? Aí daqui a pouco você fala assim, caralho, deve ser um bagulho alienígena, porque olha só isso aqui. Caralho, não, é um bagulho do governo. Aí depois não, peraí, será que eu que sou maluco? Será que é uma parada meio Clube da Luta? Cara, eu me envolvi de uma forma tentando adivinhar o que ia ser, e aí eu concordo que no final, quando você descobre, pode ser até que você se decepcione, mas eu creio que a jornada ela é mais importante, na maioria das vezes, do que o fechamento. E eu entendi, eu me coloquei muito no papel do Henry, sabe? Eu falei, caramba, eu tô aqui só querendo fugir dos meus problemas, e caramba, que porra é essa? Tal. E eu encontrava às vezes um lugar que eu falei, beleza, putz, aqui tá com cara de que isso aqui tem tudo a ver com o que tá acontecendo. E no final do jogo, não teve. Foi só um momento que eu descobri um lugarzinho que eu achei que foi uma mini aventura minha, eu olhei, ela contou a história daquele lugar, eu olhei em volta, falei, tá, depois isso aqui vai ter. E não necessariamente teve. Eu achei que o aspecto mundano de tudo que o jogo se propõe acaba criando uma atmosfera muito diferente de tudo que eu joguei, onde o herói está sempre e tudo se volta pra ele e o caralho. Talvez não, talvez você só tenha tropeçado em alguma coisa e você, sacou? Vai participar dessa coisa. Eu concordo bastante com isso que você falou, porque eu tava muito envolvido, eu assim, até o final, na relação dos personagens, porque pra mim o jogo é Henry e Delilah, basicamente, é a relação dos personagens, a evolução e o final, porque tem um final na relação deles que é legal. Sim. Agora, essa parte, eu fiquei, cara, quando você começa a descobrir um monte de coisa, tinha hora que eu realmente corria, falava, caralho, vai dar merda, puta, que não sei o quê, caralho, o que será que é isso? Eu tive toda essa sensação que você teve. Só que foi tão frustrante o final ser tão vazio, assim como tem uma outra trama paralela. Pra você foi vazio, por exemplo. Sim. Pra mim foi bacana. Eu gostei. É porque tem uma outra trama paralela que eu acho que ela termina do mesmo jeito, assim. Porque
que são de duas meninas. Aí eu não vou falar como, mas ela evolui. As de que elas desaparecem, né? Essa trama evolui de uma forma que eu comecei a ficar, caralho, será, porra? E a conversa dos dois em cima disso é muito boa, né? E aí aí no final é tipo, então, isso aí. Porra! Eu acho só uma coisa, foi só mais uma coisa que aconteceu naquele verão. E realmente é estranho, a gente não tá acostumado, eu concordo Olha com só, você. eu nesse aspecto, Afonso, eu concordo contigo. Eu acho que é uma discussão sobre o que a gente tá esperando da realidade, o que é que tá rolando. A trama, nesse aspecto, e eu concordo com o Beto também, a trama entre ele e a Delilah é fantástica. Eu fiquei com vontade de ter mais, assim. Eu só acho que as coisas não se desenvolvem, né? Eu acho, inclusive, que essa trama, a proposta dela é instigar mesmo, ser assim, o que vai ser, e depois ir pra um lugar que talvez você não esteja esperando, ou talvez esteja, não sei. Mas o que me incomoda, fora ficar realmente, genuinamente deprimido com a ideia de que talvez nós estejamos começando o processo de construir videogames que levem a natureza para os nossos olhos, pra gente não ter que mais sair de casa. Isso é a minha crítica social, que eu posso deixar de lado para ser objetivo e discutir o jogo. Oh, thank God. Mas faz parte de você. Não, tanto é que eu tô falando, assim, a primeira vez mesmo, eu juro pra você, eu tinha acabado de voltar de Ilha Grande, o Beto falou, joga esse jogo que ele é irado. Quando o cara passou pelo pôr do sol, você manda no rádiozinho, assim, né, pra mulher, pô, linda vista daqui. Cara, aquilo me deu uma dorzinha, assim, sabe, de tipo, cara, tá em 1080 em surround, mas assim, tá numa telinha, tá ligado? Eu não quero me saciar de ter vistas bonitas pelo computador. Pra mim, isso foi muito depressivo. E a segunda vez que o Beto falou, não, joga aí joga até o final que a gente vai gravar um programa. Eu tinha, coincidentemente, acabado de voltar de Ilha Grande de novo. E eu falei, tá, vou jogar, mas é o tempo que eu gastei ali, é de fato um tempo que eu não gastei indo ver alguma coisa de verdade. Mas tudo bem, eu não tô querendo propor que videogame... Mas isso não é muito pessoal, cara? Porque assim... É totalmente pessoal, mas por isso que é a minha opinião. Não, sim, o que eu tô colocando é assim, você meio que tá tentando definir que isso não deveria acontecer, porque em vez das pessoas jogarem esse jogo, elas poderiam ir ver o pôr do sol na praia. Não, você tá ampliando a minha opinião pra um pedido geral pra população. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que o tempo que eu passei jogando esse jogo foi um tempo que eu, Feijão, não passei fazendo uma outra coisa que eu gosto. Pra mim, se fosse um audiobook ou se fosse um podcast, um episódio, ele não pede a minha interação. O que ele me dá de interação não é suficiente pra justificar ter aquele sandbox, aquele universo todo que é ruim, é travado, é muito fechado aquele universo. Eu não tive surpresas porque eu tava explorando. Eu realmente acho que se me contassem essa história ia ser muito interessante. Mais do que eu jogar ela. Entendi, mas engraçado, eu acho o contrário. Eu acho que se alguém me contasse essa história, ela não teria nem de perto o impacto que teve quando eu a vivi, sacou? Porque exatamente pelo mundano, no meio de tudo que era mundano, algo especial, algo trágico, que seja a forma que você enxergue, aconteceu e eu estava lá e eu vivi essa experiência. É diferente de alguém me contar. Eu acho que essa acaba sendo a graça. E de novo, realmente cada pessoa tem a sua experiência. Roberto Duque Estrada, você que rolou fácil pelas montanhas de Firewatch. E aí, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você trouxe pra apagar esse incêndio gostoso? Então, quando eu terminei o jogo, eu não sabia, na verdade, o que eu tinha achado do jogo ou não. Eu fiquei nessa dúvida há muito tempo, né? Eu tava, acho que conversando, acho que foi com o Feijão, que eu falei que, tipo, o jogo ele me parecia, quando você sabe aquela mulher muito gata, você conquista ela, e aí você vai pra cama com ela e é tipo muito mais ou menos, assim. Essa foi a sensação que eu tive, mas eu realmente fiquei me perguntando, eu falei assim, porra, mas eu gostei ou eu não gostei do jogo? Porque eu adorei o desenvolvimento dos personagens, eu realmente gostei muito, eu quero mais jogos com diálogos tão profundos, assim, tão naturais, né, tão simples. Mas aquela trama realmente, ela me incomodou. Cara, eu vou no 2.5 Robô Gigante, porque é um jogo que, assim, ele é gostoso de jogar, ele passa rápido, né, não é um jogo desses de 12 horas, 15 horas, essas coisas, e, cara, diferente do Feijão, eu achei a arte do jogo muito bonita, assim, achei que eles tiveram uma proposta muito peculiar ali deles, até, você olha as mãos do Henry, elas são gordinhas, mas são meio caricatas, assim, né, a profundidade dos personagens não condiz com eu acho que com um teor da arte, mas ao mesmo tempo fica tão bonito, assim, fica tão poético, e o final, ele me levou a uma decepção legal, uma decepção que fez parte do jogo. Eu não posso falar porque é spoiler, mas foi uma decepção de, porra,
esperava tanto que isso fosse acontecer, mas ficou a saudade, é esse momento, passou, não é pra ter mais do que isso. Então acho que 2.5 é justo, talvez porque a minha expectativa do jogo tivesse sido muito grande, até porque os caras que fizeram o jogo fizeram Walking Dead, os caras que trabalharam em BioShock, são pessoas que trabalharam na indústria fazendo coisas que são muito boas, assim, Tales of Monkey Island, então talvez a minha decepção, a minha expectativa tenha dado 2.5 robôs gigantes. Querido amigo Feijão, germine por favor aqui sua nota de 0 a 5 robôs gigantes. Quantas bolsas d'água você solta nesse foguinho pra apagar gostoso ele? O Beto falou comigo isso, ele falou assim, porra, esse jogo parece que foi uma foda maldada com uma mulher muito gata. E eu lembro de pensar assim, cara, não, esse jogo foi uma punheta ruim, solitária, daquela que você goza meio de uma mijada, tipo... Meu Deus do céu. Meu Deus. A expectativa tá alta pra sua metáfora, Afonso. De tudo que eu falei, assim, eu sei que a minha crítica social, né, política social, me afetou enquanto jogar o jogo. Eu acho que os jogos são simuladores de realidade, sim. I know everything. Mas são simuladores de realidades fantásticas ou realidades impossíveis, né? Daí o jogo de tiro, né, que eu não vou sair por aí matando pessoas, o jogo me dá essa possibilidade. Ou carro de corrida. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que você tá limitando muito a arte com essa sua visão, não? Você acha que você não tá me interrompendo muito com essa sua pergunta no meio do meu discurso? Caralho, que fuga! Mas aqui, meu amigo, é isso que a gente faz aqui. Aqui é a vida real, ninguém espera se acabar de falar, não, que nem um jogo de aventura fantástica. Você aqui, as pessoas te interrompem, você tem que saber se virar, garoto. Não, eu não acho que eu tô limitando a arte em geral, porque sim, eu tô te falando da minha opinião em relação a esse jogo, tá? Eu não acho que jogos têm que ser necessariamente simuladores de realidade fantástica. Eu gosto disso no jogo, tá? Eu não tô propondo uma realidade, eu tô dizendo a minha opinião, tá? Eu joguei Papers, Please, que é um jogo onde você tem que ver o carimbar o passaporte das pessoas. E eu achei um dos jogos mais fodas que eu já joguei nos últimos tempos. Ele pega uma interface merda e uma coisa comum e padrão e transforma numa contação de história fantástica. Porque se você jogou só o primeiro e segundo dia de Papers, Please, você não pegou a história. Que é foda, é uma trama, tem espionagem internacional e o caralho. Enfim, não vou contar. Eu não tô propondo que a gente não faça mais isso. Mas o meu medo da virtualização da humanidade, quando eu saio na rua e vejo um cartaz, compre o celular e ganhe grátis este equipamento para colar o seu celular na tua cara, que é o que estão vendendo agora já, né? É de graça, né? Colhe o celular na tua cara agora. Eu me preocupo. Eu tô fazendo essa crítica toda porque isso é uma coisa que me atravessa diariamente quando eu vejo pessoas no celular, quando eu vejo a gente não tendo capacidade de escuta e de ócio. Acima de tudo, de ficar parado, percebendo o silêncio e o tempo, tá? Eu sei que isso não é sobre o jogo. Oh, really? Mas isso me tocou enquanto eu jogava esse jogo. Eu acho a narrativa do jogo ruim, eu acho a história ruim. Apesar de ter comparado o pôr do sol do jogo com o real, que é injusto, eu achei o gráfico do jogo muito fantástico. Eu achei o desenho muito foda, assim. Isso que o Beto falou, uma coisa meio caricata, uns ângulos arredondados, assim, muito bonito, de muito bom gosto. Porque nada se equipara à beleza do sol de verdade. Vamos dar uma salva de palmas pro sol, que já está indo embora. Não, isso é distorcido. Eu lembrei daquele filme aquele cara da Múmia, Brendan Fraser, quando era ele com o diabo. Aí ele vira pro diabo, quer ser um cara sensível. Aí ele olha pro pôr do sol e fala, esse pôr do sol tá muito lindo, cara. Endiabrado. Não é porque não se compara com a beleza. É porque o jogo é chato. É porque o jogo é muito preso. Muito preso. Muito, muito preso mesmo. Tipo assim, por isso que eu falo, acho que um audiobook teria sido melhor desse jogo. Eu não sou tão pessimista, eu vou dar uma nota de 1. Claro, porque aí não é pessimista, né? 1 não é uma nota ruim. Porque 0 acho que não seria justo. Puta que pariu. Jogo, olha por que eu sou otimista. O jogo é tão merda que ele merecia uma nota negativa. E eu tô dando uma nota acima de 0. Muito bem. Muito obrigado, querido amigo Feijão. E vamos lá agora para um homem que comeu uma andorinha. Afonso Solano, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você traz para Firewatch, esse jogo desenvolvido pela Campo Santo? Campo Santo. Pois é, a partir do nome
esquisito, estranho, né? Plácido de seus desenvolvedores. Eu acho que a premissa, ela fica clara, é um jogo realmente diferente, como eu comentei, é um jogo de contemplação, e essa contemplação realmente incomodou o nosso amigo Feijão. Acho justo, como comentei ao longo do programa, acho que não adianta, não existe essa falácia, as pessoas às vezes gostam, principalmente os mais novos, de que você não foi imparcial na sua análise. Não existe análise imparcial. Amém. Não existe. Tudo que você viveu e passou faz parte da sua análise, do seu filtro, que você vai, no final das contas, dizer se você gostou ou não de outra coisa. Está aí a maravilha do ser humano. Então você é a favor da Globo, Afonso? No final das contas, eu concordo com o Feijão que a questão da virtualização do mundo, ela é perigosa. No entanto, eu acho que ela é perigosa para algumas pessoas. Sempre houve essas pessoas que não gostam da realidade e escapam, seja para o livro, seja para o jogo de videogame e etc. Drogas e qualquer outra coisa, né? Que filme, a pessoa vive aquilo e é muito mais interessante aquele universo do que qualquer outra coisa ao redor. É um desbalanço e é um mau uso, né, de uma mídia como outras existem e as pessoas fazem. Então, no videogame, eu, por exemplo, adorei a visita que eu fiz ao parque do Firewatch. É uma experiência que eu realmente nunca tive na vida real, mas em contraponto, outro dia eu visitei o Peru inteiro. O país inteiro. Então eu acho que eu existo. E gostou, Afonso? Você gostou do Peru? Adorei. Então, e diz que é muito grande o Peru, né? Mas acho que nós aqui, e a maioria dos nossos ouvintes do Matando Robô Gigante, conseguem encontrar esse balanço. O videogame, para mim, ele é realmente uma viagem, assim como o livro. Então, enquanto eu viajo para a Terra-média e depois acabou aquela jornada, eu vou voltar ao mundo real, trazendo o que eu aprendi daquela grande metáfora, eu faço a mesma coisa com o videogame. A gente brinca, acabou a minha vida quando eu joguei The Witcher ou GTA. Realmente, você fica bitolado com o mundo do Fallout, etc. Mas depois daquela jornada, se você é uma pessoa sadia da sua cabeça, depois daquela jornada você retorna ao mundo real e você pega o que você aprendeu, né? Se você tem algum problema, então eu acho que é uma discussão muito interessante e por aí vai. Agora, não me atrapalhou, eu não enxerguei dessa forma, eu simplesmente enxerguei o jogo, pra mim foi super saudável, eu achei, como vocês falaram aí, a arte realmente sensacional, o texto muito bem escrito, não acho que é a maior obra, eu não acho que é um Tarantino dos textos, longe disso, só é um texto muito gostoso, é um clima gostoso o jogo, né? Toda hora que eu ia jogar, eu jogo muito pausadamente, eu jogo tipo 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas por dia, então eu degustei bastante a experiência do Firewatch, achei muito interessante, recomendo se vocês querem um jogo diferente, uma história simples e agradável e talvez que abra espaço para outros tipos de narrativa no mundo dos jogos de videogame. Eu dou 3.5, 3.8, sei lá, pra não ficar quebrado, 3.5 o jogo, ainda mais porque ele é muito barato, sabe? É um jogo baratinho, acho que vale a sua visita ao parque onde Henry está. Cara, dos seus problemas. Crack é barato também. E por aí sabe começou um crack, pô. E não é que tem gente que fica aqui até essa hora? Tem, cara. Tem uma galera aí de boa. Vocês não tem nada pra fazer, né, gente? Vamos comer alguma coisa. Vamos comer um Toblerone, que eu tô comendo muito agora. Mas, porra, Toblerone é excelente. É um nome difícil de se falar pra um chocolate. Nem acho que seja o nome de chocolate. Seja o Toblerone. Mas nós vemos aqui porque a gente tem um recado pra avisar. Que recado, Didi? Pois é, queridos amigos. Muito bem. Não, galera, é sério. A partir de semana que vem, o MRG, o podcast, mudou de data. Ele não vai ser mais publicado às quintas-feiras. Ele era publicado às quintas? Pois é, né? Mas o lance é a partir da semana que vem. Ele vai ser publicado todas as terças-feiras. Isso. Terça-feira a gente tá aí. Pra começar, a gente vai trazer um presente, que é o tema de semana que vem, que é especial, né, meus amigos? Especialíssimo. Ah, é? Qual é o tema? Já esqueceu, Diogo? Você acabou de gravar.
Foi mal.